quem mais se expõe nesse livro sou eu mesmo. Eu falo das derrotas, eu falo das vitórias, mas, fundamentalmente, eu levo para o campo da experiência vivida as questões das quais eu tinha tratado no plano da teoria. E pessoas, militantes, quadros políticos que se situam no âmbito da chamada esquerda, em matéria de comunicação pública, padecem das mesmas tentações que militantes, quadros políticos situados no campo a que designamos direita. Eu me lembro da chamada da Voz do Brasil naquele dia. Era assim: servidores entregam sugestões para melhorar a reforma da Previdência. Só não falaram que eram 20 mil servidores. E também não falaram que eram 20 mil servidores contra a reforma da Previdência. O jornalista Eugênio Butti presidiu a Radiobras durante 4 anos. Dessa experiência surgiu o livro Em Brasília, 19 horas, no qual ele faz uma reflexão sobre a guerra entre a chapa branca e o direito à informação pública. Aproveite essa excelente oportunidade para conhecer os bastidores da comunicação na administração pública. Eu pensei muito antes de decidir escrever esse livro. Eu me lembro no início de 2006, conversando com alguns dos meus companheiros de gestão na Radiobras, e todos diziam: Eugênio, você precisa deixar documentado, deixar escrito, contar o que a gente viveu aqui. Porque o ambiente isolado em que o trabalho da comunicação pública se processa se ressente da falta de contato com o público. O lugar em que os impasses da comunicação podem ser resolvidos é o público, não é nos gabinetes, não é entre 4 paredes. Nesse sentido, a gente conversava e achava que aquilo que se passou durante esses 4 anos na Radiobras deveria ser dado ao público. Esse relato deveria ir ao conhecimento do público. Com as dúvidas, com os erros, com os acertos, com as hesitações. E quem mais se expõe nesse livro sou eu mesmo. Eu falo das derrotas, eu falo das vitórias, mas, fundamentalmente, eu levo para o campo da experiência vivida as questões das quais eu tinha tratado no plano da teoria. E levando para a experiência vivida, eu acredito que posso compartilhar com mais gente, e acredito que a história ganha carne e osso, ganha sangue, respiração. Por isso, acho que o livro interessa e cativa mais gente do que seria normal com um tema desse tipo. Prólogo. Dentro da nuvem. O dia 1º de janeiro de 2003, quando o ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse do cargo de presidente da República, foi uma boa véspera. Teve solenidade, discurso e festa popular. Quando escureceu, jantei com moderação e tomei 2 copos de chopp na companhia de bons amigos num restaurante da Asa Sul da capital federal. Eu tentava disfarçar, mas enquanto eles festejavam o dia 1º, eu me preocupava com o dia 2. O livro gerou alguma repercussão, gerou algum debate logo que foi lançado, o que eu considero natural, ainda que isso tivesse superado algumas expectativas minhas. Mas esses debates, que são noticiosos, eles, às vezes, chamam a atenção para um lado, chamam a atenção para outro lado, e eu vi, sobretudo na internet, trechos deste livro sendo usados para argumentar contra e a favor de diversas coisas.
Não se compreenderá o que eu relato nesse livro se nós quisermos insistir no enfrentamento de esquerda versus direita. Esse livro não pode ser compreendido se nós acharmos que todas as pessoas de direita são de um jeito, ou daquelas que se dizem de direita, e as pessoas de esquerda são todas de outro jeito. No tema da comunicação pública, isso não funciona. Pessoas, militantes, quadros políticos que se situam no âmbito da chamada esquerda, em matéria de comunicação pública, padecem das mesmas tentações que militantes, quadros políticos situados no campo a que designamos direita. Eu diria que há um denominador comum, mais do que isso, que existe uma unanimidade, uma quase unanimidade pelo menos, que vem da tradição da política brasileira, que está profundamente enraizada na cultura política brasileira, que considera normal o aparelhamento de emissoras de rádio e de televisão públicas para fins partidários. Nós encontramos políticos que se dizem de esquerda e políticos situados no campo da direita que nisso são muito parecidos. Portanto, se nós quisermos olhar para o fenômeno do aparelhamento dos meios públicos de comunicação como um vício da direita ou um vício da esquerda, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Houve, no passado, episódios gravíssimos de cerceamento das liberdades, do direito de expressão, da liberdade de expressão, do direito à informação do cidadão, nas emissoras públicas de comunicação. Ainda existem episódios desse tipo. E é incrível perceber que a coloração ideológica dos governos não muda o quadro. Isso tem a ver, em grande parte, com a formação da nossa cultura política. E isso tudo o livro debate de forma bem detida, cuidadosa, até minuciosa. A nossa democracia já avançou na direção de perceber que um hospital público não pode estabelecer, no instante de recrutar médicos e enfermeiros, ou no instante de aceitar a internação, não pode, como eu dizia, adotar critérios partidários. Seria um escândalo, aos nossos olhos, se um hospital recrutasse apenas médicos que se filiaram ao partido do prefeito. Seria um escândalo aos nossos olhos se, na hora de aceitar matrículas, uma escola pública adotasse discriminação ideológica. Os filhos do líder da oposição não podem se matricular em determinada escola pública. Mas nós ainda achamos natural que microfones, estúdios, antenas de televisões públicas sejam utilizadas para defender uma versão parcial de um determinado governo ou de uma determinada autoridade, como se aquela fosse a sua função natural. Ainda não houve, na formação, no amadurecimento da nossa cultura política, uma percepção radical de que a informação é um direito e de que o direito à informação deve estar no topo da pirâmide dos valores adotados pelas instituições públicas de comunicação. Nós ainda achamos natural que essas instituições sejam administradas com critérios políticos e partidários. Na cabeça de muitos políticos, insisto, de esquerda e de direita, as instituições de comunicação pública são como se fossem as suas assessorias privadas de promoção pessoal. Isso é patrimonialismo. Isso é empregar
recursos, equipes, equipamentos públicos para o atingimento de fins pessoais, privados ou partidários. O partidarismo em qualquer veículo, num veículo informativo impresso ou eletrônico, numa empresa comercial, numa empresa privada, numa empresa pública. O partidarismo é considerado um fator de rebaixamento da qualidade editorial. O que é o partidarismo? É a prática, dentro da atividade jornalística, de submeter a informação a uma interpretação partidária e tornar a informação um apoio de peça de convencimento público disfarçada de notícia objetiva. O partidarismo significa dobrar os joelhos do jornalismo para as estratégias partidárias. Mas mais grave que o partidarismo, é o governismo. Porque o governismo na comunicação é o partidarismo a partir da máquina pública. E as instituições públicas de comunicação, quando defendem o governo, o fazem a partir de facilidades proporcionadas pelo domínio da máquina pública. Então nós temos aí no governismo uma modalidade superior de partidarismo, um partidarismo com agravante. E quem mais pratica o governismo são as emissoras públicas de comunicação. Inclusive a Radiobras que eu presidi. Eu chamo a atenção de vocês para o livro porque eu elenco várias passagens em que a Radiobras, já sob a minha presidência, faltou com o dever de informar corretamente o público. Que eu dou com muito detalhe no livro é um que aconteceu em junho de 2003. Naquele mês, não lembro se o dia foi dia 10 ou dia 11 de junho, houve uma grande manifestação na Esplanada dos Ministérios, com nada menos que 20 mil servidores públicos que protestavam contra a reforma da Previdência Social, então tramitando no Congresso Nacional. E a minha surpresa no dia seguinte aconteceu quando eu vi, em primeiro lugar, a Agência Brasil não tinha noticiado uma linha sobre aquelas manifestações. As matérias tinham sido feitas, os repórteres foram para as ruas, mas os editores, vendo o tamanho do acontecimento, julgaram mais prudente não pôr aquilo no ar. E o lado mais cômico foi que a Voz do Brasil, também naquele mesmo dia, não apenas não noticiou o evento, como noticiou um evento que não tinha acontecido. Isso é muito curioso. Eu me lembro da chamada da Voz do Brasil naquele dia. Era assim: servidores entregam sugestões para melhorar a reforma da Previdência. Só não falaram que eram 20 mil servidores. E também não falaram que eram 20 mil servidores contra a reforma da Previdência. Nós fizemos, no dia seguinte, uma grande correção na Agência Brasil, um pedido de desculpas e a publicação com atraso de todas as matérias. E na Voz do Brasil nós fizemos uma grande reforma editorial que só estrearia 3 meses depois, com um jornalismo totalmente focado no cidadão, que ainda enfrentou inúmeros obstáculos. Acho que nós conseguimos melhorar um pouco a Voz do Brasil, mas não chegamos onde deveríamos chegar. O capítulo da Voz do Brasil é um capítulo de pequenas vitórias e uma derrota que depois eu posso contar. Aliás, a Voz do Brasil merece alguns capítulos desse livro.
É uma outra parte da história que eu aprofundo aqui. Eu era contra a obrigatoriedade da Voz do Brasil. Em 2003, manifesto isso nos debates internos do governo. Inclusive, a pedido do ministro Gurskind, deixo com ele um documento argumentando e mostrando as razões pelas quais a obrigatoriedade deveria ser abandonada na Voz do Brasil. Não há sentido, numa democracia como a brasileira, na existência de uma cadeia obrigatória de rádio de 1 hora todos os dias da semana. Não há uma única justificativa para isso. Já houve, talvez nos anos 40, quando o rádio integrava o imaginário nacional, quando os moldes de organização do Estado eram moldes autoritários, mas hoje, na realidade que nós vivemos, não há justificativa. Então eu defendia essa posição. Esse debate evoluiu timidamente. Nós chegamos a realizar em 2006 um seminário na Câmara dos Deputados, sob a liderança do presidente da Câmara, Aldo Rebelo. Se discutiu bastante a pertinência ou não da obrigatoriedade. Eu mesmo publiquei um artigo na Folha de São Paulo ainda em 2006 ou 2005, não me lembro bem, o livro dá a data precisa, dizendo que pelo menos a flexibilização do horário deveria ser considerada pelos parlamentares, mas aí eu tenho uma das derrotas que eu listo no livro. O livro também não será entendido se ele for visto como um livro que faz críticas ao governo. Isso não é bem assim. Claro que existem passagens no livro que relatam atritos, que relatam divergências. E esses atritos e essas divergências estão descritas, mas são divergências de opinião. Com todos os atritos, eu fiquei 4 anos, 3 meses, 20 dias e cerca de 2 horas no comando da Radiobras, porque eu tive sustentação do ministro Gurskind e do presidente Lula. Eu deixo isso muito claro em episódios que são narrados, com a mesma tentativa de objetividade que eu falo dos atritos, das divergências, eu falo também dos episódios em que a sustentação, as reformas que eu vim implementando, aconteceu. Mais de uma vez eu ouvi o presidente da República falar: o que é verdade tem que ser publicado, porque ele recebia reclamações às vezes sobre a Radiobras, e eu conto isso aqui. E mais de uma vez, em comentários, é claro que o presidente da República não fazia ingerência sobre a Radiobras, sempre tomou cuidado com isso, mas comentando, ele mais de uma vez falou: se é verdade, tem que ser publicado. Jamais houve qualquer insinuação em sentido contrário. Então, isso também precisa ser entendido. Ah, então você fez um livro de apoio ao governo. Não, também não é um livro de apoio ao governo. É fundamental entender, não é de apoio ao governo, não é de oposição ao governo, é um livro de apoio à comunicação pública voltada para atender o direito à informação do cidadão. Isso sim. Nesse governo, no governo Lula, aconteceram episódios em que a Radiobras faltou com o seu dever. Acabei de contar um aqui. E esse que eu contei não ocorreu porque um ministro telefonou para lá e mandou fazer desse jeito ou daquele jeito. Aconteceu porque a cultura instalada na empresa era uma cultura de medo. Quando eu chamei a equipe da Voz do Brasil para que eles me explicassem por que eles deram a notícia distorcida, alguns me argumentaram: nós temos medo aqui. Nós sempre fomos punidos quando relatávamos as coisas como elas tinham acontecido. E a cultura
estabelecida foi o principal obstáculo que eu encontrei. Relato isso aqui. Porque a cultura, gente, não é apenas um conjunto de valores abstratos. A cultura é um conjunto, isso aliás é uma definição de cultura, é um conjunto de práticas sociais. No caso da Radiobras e no caso da comunicação pública, a cultura é um conjunto de práticas do trabalho, é um modo de proceder. Esse modo de proceder, por se destinar a bajular a autoridade, a construir a versão favorável do governo, ela não precisa, por exemplo, ouvir o outro lado, não precisa ouvir o contraditório. Com isso, ela vai virando uma cultura antijornalística. Quando você solicita a uma cultura, um modo de proceder não jornalísticos, que realizem reportagens, você não obtém um retorno satisfatório. Porque aquelas equipes desaprenderam a fazer reportagem. Aquela cultura não está voltada para o jornalismo, não está voltada para atender o direito à informação do cidadão. Por isso que eu digo várias vezes, o principal obstáculo foi a cultura estabelecida. Então não é um livro contra o governo ou um livro a favor do governo. É um livro que conta uma história e que tem uma causa. A causa é a defesa de que os meios públicos de comunicação são necessários numa democracia e devem estar a serviço do cidadão. O papel do governo é garantir a independência desses meios, a sua autonomia administrativa e editorial, tomar as medidas para que nenhuma pessoa, em nome do governo, queira assumir o controle das operações jornalísticas que aí tem lugar. Então, assim se pode entender melhor o sentido do trabalho que eu apresento. Boa noite, meu nome é Maurício. Será que não é legítimo, até certo ponto, que um governador se utilize, um governante qualquer, se utilize da mídia pública para se defender de um massacre da mídia aberta, que é bastante incisiva e que é grande formadora de opinião? Será que até que ponto que isso não seria permissível? Num ambiente em que, hipoteticamente ou supostamente, exista um conluio dos meios privados, todos fechados, contra a autoridade estabelecida, o governante, seria lícito usar o meio público para se contrapor a esse complô da mídia, para usar a expressão? Nesse caso, seria lícito que a emissora pública servisse de alto-falante para o governador ou para o presidente? A minha resposta é não, não seria. E aí, se ele produzir um jornalismo de qualidade, ele vai saber ouvir o lado prejudicado. Isso vale para a mãe de uma criança que morre por causa da dengue, sem assistência, é um lado frágil que precisa ser ouvido. Isso vale para uma autoridade perseguida, e isso vale para o dono de um meio de comunicação que pode estar sofrendo pressão do Estado. A equação, portanto, não é, já que eles, entre aspas, usam os meios privados para o lado de lá, vamos nós, entre aspas, usar os meios públicos para o lado de cá. Diferentemente disso, a comunicação só faz sentido como sendo a reunião dos cidadãos em público, debatendo ideias diferentes. E a responsabilidade dos que são os mediadores da comunicação é zelar por isso e saber olhar o fenômeno partidário, saber olhar as polarizações como fenômenos externos e cobrir isso. Portanto, sempre que alguém diz, nesse caso, o governador não pode usar, está dizendo alguma coisa inapropriada. Porque o governador, o ministro, o vereador, o deputado, o presidente, o embaixador não podem usar nunca. Aquele equipamento não está lá para uso deles, em nenhuma situação. O papel do governo é garantir a independência dos meios públicos, promover as condições de independência dos meios públicos.
Assim, eles poderão fazer um jornalismo que atenda o direito à informação do cidadão. E se fizerem esse jornalismo com competência, saberão contar as histórias como as histórias acontecem. E é isso que neutraliza as distorções. Não é uma outra distorção. Ainda me permito um outro comentário sobre esse ponto. O Brasil precisa de comunicação pública. Mas a última razão pela qual ele precisa de comunicação pública, ou melhor, a razão pela qual ele não precisa de comunicação pública é essa razão. Precisamos de comunicação pública para combater as distorções da comunicação comercial. Isso é enganoso, isso é desastroso. Porque mesmo que a comunicação comercial merecesse os maiores elogios de todo mundo, a comunicação pública continuaria sendo tão necessária quanto ela é agora. Não é decorrente da qualidade ou pior, da avaliação que se faz da comunicação privada, a necessidade da comunicação pública. Nós estamos vivendo um tempo em que a qualidade da informação faz a diferença entre a paz e a guerra. Eu lembro você, a guerra do Iraque aconteceu porque uma informação falsa, subdividida em duas, ganhou ampla difusão nos meios de comunicação. Essa informação falsa era de que, de um lado, o Iraque vinha produzindo em grande volume, armas químicas de destruição em massa. E de outro lado, que o Iraque, Bagdá, tinha compromissos com redes terroristas, com destaque à Al-Qaeda. Isso, de forma maliciosa, foi difundido e deu base para a formação dos consensos que legitimaram a operação de ataque ao Iraque, das forças que atacaram o Iraque. Isso era mentira. Era mentira e resultava de uma apuração que não foi até o fim. Acarretou pedidos de desculpas de vários veículos de informação. O que saiu mais prejudicado, mais corroído desse processo de difusão da mentira foi a credibilidade dos veículos. E depois, prejuízo em vidas humanas, prejuízo na paz mundial, prejuízo nas condições de entendimento da humanidade. Um século atrás se dizia que quando uma guerra começa, a primeira vítima é a verdade. Nós estamos vivendo num tempo que quando a verdade é vitimada, a próxima consequência pode ser a guerra. E isso vale não só no plano internacional, mas vale para a indústria do preconceito que às vezes inadvertidamente os noticiários difundem. Vale para a produção da intolerância. Nesse sentido, quando os veículos jornalísticos se permitem alinhar-se segundo parâmetros partidários, e eu não digo que isso aconteça, eu não digo que isso seja generalizado, mas eu digo sim que isso é um risco muito grave nos dias que correm, eles abdicam da função de cobrir o mundo e abraçam a função de agir politicamente, partidariamente sobre o mundo. Eu diria, hoje, para um jornalista, não assuma uma função pública. Se você quer exercer o jornalismo, não vá para o governo. Mas eu não segui esse conselho. Porque o Brasil é uma coisa diferente. Mas o compromisso do jornalismo requer um distanciamento em relação a partidos e governos. Eu queria agradecer outra vez a presença de todos vocês.
É uma passagem, para mim, a publicação desse livro, é uma passagem grave, a publicação desse livro. E senti muito bem acolhido, mais uma vez aqui em Belo Horizonte. Guardo isso no coração, guardo isso na memória. Obrigado a todos vocês e obrigado, Afonso, por mais